A chuva gelada de março caía sobre o asfalto cinzento, transformando-se em uma lama suja assim que tocava o chão. Raíssa Mikhailovna Tchernova permanecia imóvel diante dos pesados portões de ferro da colônia penal feminina, apertando contra o peito uma bolsa surrada com seus poucos pertences. A liberdade, que tanto sonhara, agora pesava como um fardo inesperado, não como alívio. 7 anos entre grades a haviam desabituado dos espaços abertos. O guarda, um jovem de olhar indiferente, apenas acenou com a cabeça ao se despedir. Boa sorte, Mikhailovna. Não volte mais por aqui, disse sem entusiasmo. Ela esboçou um leve sorriso nos cantos da boca. Voltar? Nem passava pela cabeça. O vento cortante atravessava sua velha jaqueta de prisão, a única peça que lhe permitiram levar. Com passos lentos, Raíssa dirigiu-se ao ponto de ônibus. Ao redor, a vida no pequeno povoado ao lado da penitenciária seguia seu ritmo habitual. Crianças saíam correndo da escola, espirrando água das poças. Mães jovens empurravam carrinhos, protegendo os bebês da umidade com plásticos improvisados. Cena cotidiana, da qual ela fora privada por 7 longos anos. Sentou-se no banco úmido da parada, indiferente ao frio que lhe penetrava os ossos. De repente, as imagens daquela noite fatídica invadiam sua mente. Era 2005, na cidade de Kaluga. O vizinho do andar de baixo, Kuliako, há 3 semanas promovia arrastadas bebedeiras barulhentas. Naquela noite, porém, superou a si mesmo. A música retumbava com tanta força que as janelas da antiga construção soviética tremiam. Seu filho Gleb estava na dacha com a família, apenas o neto mais novo, e Yarosla dormia no apartamento, depois que ela o havia colocado na cama. O que fazer? Raíssa andava nervosa pela cozinha, olhando o relógio. Já passava da meia-noite. Finalmente decidiu ligar para a polícia. Meia hora depois, o silêncio voltou. Kuliako fora levado para registrar a ocorrência. Aliviada, ela começou a se preparar para dormir quando um toque na porta a fez estremecer. Pelo olho mágico, viu o rosto contorcido de ódio do vizinho. Abre sua bruxa, gritava ele, sacudindo a maçaneta. Vou te mostrar. Quem você pensou que era para me denunciar? Vá embora, Anatoly Petrovich, respondeu ela com firmeza. Ou chamarei a polícia novamente. Chama então. Ele berrou, desferindo um chute violento na porta. O frágil trinco rangeu ameaçadoramente. Vou acabar com você antes. No quarto, o choro assustado de Yarosla cortou o ar. Foi quando a porta cedeu e Kuliako, cambaleando, invadiu o corredor. O cheiro de álcool e suor impregnava o ambiente. Em sua mão, algo metálico brilhou. Saia, implorou Raíssa, apavorada. Em um gesto desesperado para proteger o neto, agarrou a pesada frigideira que estava sobre o fogão. Kuliako avançou rosnando. Sem pensar, ela estendeu os braços para afastá-lo. Ele vacilou, perdeu o equilíbrio e despencou no chão. Sua cabeça bateu com um baque surdo no batente de metal. Raíssa arfou ao ver o sangue escuro se espalhar pelo linóleo. O ônibus freou bruscamente, arrancando-a do torpor das lembranças. Ela permanecia encostada no vidro frio, observando a paisagem desconhecida que deslizava além da janela. Durante todos aqueles anos, tentará entender se poderia ter agido diferente. Talvez se não tivesse registrado queixas anteriores na administração do prédio. Talvez se não houvesse testemunhas de suas discussões acaloradas. O tribunal considerou que ela excedera os limites da legítima defesa. Próxima parada. Kaluga, anunciou o motorista, desligando o motor. Raíssa estremeceu e levantou-se lentamente. A cidade natal a recebeu com uma garoa fina e rajadas de vento cortante. Caminhou pelas ruas, surpresa com as transformações. Onde antes ficavam barracas descascadas, agora erguia-se um moderno shopping center de vidro. Prédios antigos dividiam o espaço com construções novas. Carros importados luxuosos passavam velozes, algo raro em seus tempos de liberdade. Como tudo mudou, murmurou, parando diante da biblioteca onde trabalhou por quase 2 décadas. As janelas do térreo estavam cobertas por anúncios de aluguel. Uma pontada de dor apertou seu peito. Até aquele lugar, que fora parte de sua identidade, sucumbir às mudanças. Lembrava-se do orgulho ao levar livros novos para o filho e a nora, do prazer em apresentar novidades literárias aos frequentadores. Seus passos a levaram até o prédio de 5 andares na periferia, onde viveu a maior parte da vida. Andava devagar, como se quisesse adiar o momento do reencontro. Por 7 anos alimentara a esperança daquele instante, abraçar o filho, rever os netos. Escrevera cartas que voltavam sem resposta. Gleb a visitará apenas 2 vezes no primeiro ano, depois parou. Não o culpava. Ver a mãe atrás das grades era demasia até para um homem adulto.
Parou diante do prédio, tentando conter o tremor nas mãos. Uma janela do terceiro andar se abriu, e ela instintivamente recuou para a sombra. Precisava se recompor. Ajeitou os fios grisalhos presos em um coque severo, sacudiu a poeira do casaco gasto que receberá na saída. Subiu as escadas com cautela, inalando o cheiro familiar do corredor, uma mistura de urina de gato, couve cozida e cigarro barato. Até aquele aroma comovia, como um eco de uma vida que já não lhe pertencia. Diante da porta de seu antigo apartamento, hesitou. A campainha nunca funcionara. Bateu com cuidado. Ouviu passos do outro lado. A fechadura estourou e lá estava Gleb, magro, com olheiras fundas e os cabelos rareando. Quase não o reconheceu. Glebucha, suspirou, avançando para abraçá-lo. O filho recuou como se levasse um tapa. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram, frios e distantes. O que você está fazendo aqui? Perguntou com voz rouca como se viesse das profundezas. Me soltarama. O tempo acabou, respondeu ela, sorrindo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Senti tanta saudade. Como estão os meninos? Devem ter crescido tanto. Gleb cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vá embora, disse, pronunciando cada sílaba com precisão cortante. Você não é bem-vinda aqui, mãe. Ela estendeu a mão, trêmula. Eu entendo que você esteja bravo, mas tente compreender. De repente, ele soltou uma risada amarga, mais terrível que um grito. Você não entende nada. Sabe como os vizinhos nos tratavam? Sabe como Yarosla chorava quando os colegas o chamavam de neto da assassina? Sabe como foi difícil explicar às crianças por que a avó nunca aparecia? Depois ficou mais fácil dizer que você tinha morrido. Cada palavra era um golpe. Raíssa ficou paralisada, sem forças para reagir. Para mim, você morreu naquele dia em que foi presa, concluiu Gleb, baixinho. E para meus filhos também. Não volte mais. A porta bateu com estrondo, deixando-a no corredor mal iluminado. Ela permaneceu ali, fitando a tinta descascada da porta que guardava tudo o que lhe restava de vida. As memórias a invadiam sem piedade, ensinando o pequeno Gleb a amarrar os cadarços, lendo histórias antes de dormir, levando-o orgulhosa ao primeiro dia de aula, recebendo a nora e os gêmeos recém-nascidos no hospital. A dor era tão aguda que lhe faltava o ar. Desceu as escadas com esforço, como se carregasse chumbo nas pernas. Lá fora, a noite já caíra, e o vento gélido lhe cortava a pele. Caminhou sem rumo até chegar à praça da estação, o único lugar na cidade onde poderia passar a noite sem dinheiro ou documentos. Na entrada, um homem barbudo dormia encolhido, vestido em roupas sujas. Perto dali, um grupo de trabalhadores estrangeiros conversava baixinho em sua língua natal. Raíssa entrou no saguão da estação e sentou-se em um banco duro, no canto mais afastado. O salão de espera estava quase vazio. A zeladora de plantão lançou-lhe um olhar desconfiado, mas não disse nada. Talvez a tenha confundido com uma das muitas idosas que aguardavam o primeiro trem da manhã. Um casal jovem passou por elas. A moça vestia um casaco moderno com paetês brilhantes, e o rapaz exibia uma tatuagem no pescoço. Riam de mãos dadas como se o mundo lhes pertencesse. Raíssa sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de Gleb e Alá, sua nora, tão felizes quanto aquele par. Onde estarão agora? Pensou. De repente, uma voz rouca quebrou seus pensamentos. Acontece, disse uma mulher idosa, sentando-se ao seu lado. Vestia um casaco gasto e um gorro de tricô. Meu filho perdeu o apartamento na crise de 2008. Ficou sem trabalho, mas o banco não perdoou a dívida. Primeiro vendeu a casa, depois sumiu. Faz 3 anos que vivo assim. Já me acostumei. Raíssa apenas assentiu, sem forças para responder. Em outra vida, teria se afastado daquela mulher com um gesto de desdém. Agora, a sorte as igualara. Ei, vocês aí! Um grito áspero as fez estremecer. Um policial se aproximava com a mão no cacetete. Viraram moradia de rua, é? Vamos, lá para fora. Filho, não temos para onde ir, tentou argumentar a idosa. Não é problema meu, cortou o policial. Se não saírem, levo as duas por perturbação da ordem. Podem dormir nos bancos da rua, mas aqui não. Elas obedeceram em silêncio, saindo para a chuva fina. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Raíssa, misturando-se às gotas frias. 7 anos esperando aquele dia, o dia da liberdade. Mas a liberdade verdadeira, descobri agora, podia ser mais cruel que qualquer prisão quando ninguém a aguardava. Sentou-se em um banco molhado e fechou os olhos. A madrugada ainda estava longe. O amanhecer a encontrou na mesma posição, enrijecida pelo frio. Os ossos doíam, as articulações rangiam. Levou um tempo para se levantar, massageando as pernas dormentes.
O céu se tingia de tons desbotados como uma aquarela diluída em água demais. Os primeiros transeuntes passavam apressados, abrigados sob guarda-chuvas, enquanto a chuva miúda persistia. Raíssa ajustou as mechas grisas que escapavam do coque e seguiu em frente, decidida. Precisava recomeçar. No bolso do casaco levava apenas os papéis de libertação e 200 rublos, tudo o que possuía. Com esse dinheiro comprou um chá quente e um pãozinho em uma barraca próxima à estação. O líquido queimou seus dedos gelados, mas não aqueceu o vazio dentro dela. Nada, murmurou, como se precisasse convencer a si mesma. Já passamos por pior. Na colônia, as veteranas ensinavam. O primeiro passo após a liberdade era arrumar um trabalho. Raíssa dirigiu-se ao centro de emprego a 2 quarteirões dali. A atendente, uma moça jovem, mal olhou seus documentos antes de franzir a testa. Você tem antecedentes, disse, como se fosse uma sentença. Vai ser difícil com nossas vagas. Mas eu cumpri minha pena, Raíssa falou baixo, mas firme. Por lei, tenho direito a trabalhar. Sou bibliotecária de formação, mas aceito qualquer coisa. Lei é uma coisa, as pessoas são outras, a moça abriu as mãos em um gesto de impotência. O que posso oferecer é vaga de faxineira em uma escola ou auxiliar em um frigorífico. Raíssa anotou os endereços, embora pressentisse o resultado. E não se enganou. Na escola, o diretor recuou ao ouvir sobre seu passado. Temos crianças aqui. No frigorífico, as vagas misteriosamente acabaram. Ao final do dia, seus pés ardiam, os sapatos molhados haviam aberto bolhas. A lama da primavera, tão diferente da que lembrava, transformará as ruas em um lamaçal cinzento. Caminhou pela rua principal, observando as vitrines de lojas que não existiam em sua época. Os preços a chocavam, casacos por 15.000 rublos, sapatos por 7. Antes da crise de 2008, da qual ouvia falar nas cartas que chegavam à prisão, tudo custava uma fração disso. O mundo em 7 anos ficará mais colorido, mais rico, mas também mais duro. À noite, o frio apertou. Raíssa sentou-se em um banco do parque, diante do monumento a Tsiolkovsky. Lembrou-se de quando trazia o pequeno Gleb ali, contando-lhe sobre o cientista que sonhava conquistar o espaço. Mamãe, eu também vou voar até as estrelas, ele perguntava, de olhos arregalados. Claro, filho. Você pode tudo, ela respondia, sorrindo. Gleb não se tornou cosmonauta. Depois da escola, entrou para um técnico de economia, casou-se cedo. Raíssa não se opôs, só queria que fosse feliz. E agora? Onde ele está? Uma voz jovem atirou das lembranças. Uma moça de uns 20 anos, de cabelo ruivo desgrenhado e casaco chamativo, sentou-se ao seu lado sem pedir licença. Ufa, minhas pernas estão doendo. Suspirou, tirando um sanduíche embrulhado em papel alumínio da bolsa. Já limpei 5 escritórios hoje. Quer um pouco? Ofereceu, estendendo o pacote. Não vou conseguir comer tudo. A fome de Raíssa respondeu antes que ela pudesse recusar. Aceitou com um obrigada tímido. De nada. A moça acenou com a mão descontraída. Eu sou Zóia. E você? Raíssa Mikhailona. Partiu um pedaço do sanduíche, tentando comer com dignidade e devagar. Você não é daqui? Zóia balançava as pernas como uma adolescente. Nunca te vi por estas bandas. Sou. Raíssa desviou o olhar. Só estive ausente por um tempo. Esperou que a moça insistisse, mas Zóia apenas assentiu, como se entendesse. E onde você mora? Tem trabalho? Raíssa negou com a cabeça, as palavras preso na garganta. Olha, Zóia se animou de repente, por que você não vem trabalhar conosco? Precisamos de uma faxineira noturna num centro de negócios. Lá dá até para pernoitar, se for discreta. Eu falo com a dona para você. Assim começou uma nova fase. Valentina Petrovna, uma mulher corpulenta de cabelo preto tingido, examinou Raíssa com olhos perspicazes. Tem ficha? Perguntou direto, folheando os documentos. Sim. Por quê? Legítima defesa, excesso. Valentina resmungou. Bem, pelo menos não é ladra. Indicou uma vassoura e panos. Zóia te ensina o serviço. Turno das 10 da noite às 6 da manhã, nos escritórios do 4º e 5º andares da Kaluga Plaza. Salário, 12.000 recebe 10 na mão. E nada de, fez um gesto vago, problemas. Na primeira noite, Raíssa quase desmaiou de cansaço. Os open spaces enormes, as divisórias de vidro, os sofás modernos nas áreas de descanso, tudo precisava ser limpo, polido, posto em ordem. Zóia trabalhava ao seu lado, mostrando quais produtos usar em cada superfície. Dá para ficar aqui? Raíssa perguntou baixinho quando entraram no pequeno depósito de material de limpeza. Claro! Zóia piscou. Eu mesma morei aqui um tempo, até arrumar um quarto. Tem um sofá velho e um fogareiro. Só não pode ser pega.
Ao amanhecer, seus músculos doíam como se a tivessem espancado. Mas não havia alternativa. Era preciso começar de algum lugar. É verdade que na prisão só dão comida ruim? Perguntou Zóia certa vez enquanto tomavam chá após o turno. Raíssa esboçou um sorriso fraco. Não só. Tem de tudo, batata, mingau, nos feriados até frango. E por que você? Zóia se interrompeu, corando. Desculpe, não é da minha conta. Não tem problema, Raíssa suspirou. Empurrei um homem. Ele caiu. Não foi minha intenção matá-lo. Silêncio pairou entre elas. Depois, Zóia falou de repente. Eu estou juntando dinheiro para o tratamento da minha mãe. Ela tem câncer. Na aldeia, os médicos só dão de ombros. Mas em Moscou havia uma clínica boa, mas cara. 500 mil rublos. Já tinha juntado 200. Assim, aos poucos, entre elas nasceu uma amizade estranha, inesperada, mas sincera. A jovem do interior e a mulher mais velha, com um passado trágico, encontravam consolo nas conversas. Raíssa se acomodou no depósito, transformando-o em algo parecido com um lar. Apareceu uma cortina na janela, uma prateleira improvisada com restos de madeira, uma xícara com a asa quebrada, sua própria, não do escritório. Cada rublos era economizado, guardado. Precisava juntar dinheiro para alugar um quarto e começar uma nova vida. O Business Center Kaluga Plaza, construído em 2010, quando Raíssa já estava na colônia penal, impressionava-a com seu luxo. Paredes espelhadas, pisos de mármore, móveis escuros e brilhantes. Tudo parecia cenário de um filme sobre o futuro. Nos banheiros o cheiro de perfumes caros, nas lixeiras, recibos com valores iguais ao salário mensal de uma faxineira. Mas o mais difícil eram as tecnologias. Alguns escritórios tinham máquinas de café com painéis sensíveis ao toque, interfones com senhas, secadores de mão que ligavam sozinhos. Raíssa sentia-se uma velha de outro século. Não se preocupe, ria Zóia, vendo seu desconcerto. Eu também tinha medo no começo. Depois a gente se acostuma. Certa vez, enquanto limpava a sala de um diretor, Raíssa encontrou sobre a mesa um pequeno caminhãozinho de brinquedo. Vermelho, com rodas amarelas, igual ao que Yaroslav tinha aos 4 anos. O coração deu um salto. Pegou-o com cuidado, lembrando como o neto o empurrava pelo chão, imitando o som do motor com os lábios. Outra vez, debaixo de um sofá na sala de descanso, achou um celular caro, novinho, dentro de uma capa de couro. Poderia ser seu bilhete para uma nova vida, seu valor equivalia a meses de salário. Mesmo assim, levou-o ao segurança. Você enlouqueceu, protestou Zóia depois. Era um iPhone novo. Podia ter vendido e alugado um quarto. Não posso, balançou a cabeça Raíssa. Já fiz coisas demais. Não terminou a frase. No dia seguinte foi chamada pela gerente do centro de negócios, uma mulher impecável com unhas perfeitas. O telefone pertencia a um cliente importante, disse, observando Raíssa com atenção. Ele ficou muito grato pela sua honestidade e pediu para entregar isto. Estendeu um envelope. Dentro, 5 notas de 1.000. Não posso aceitar, começou Raíssa. Pegue, interrompeu a gerente. Pessoas como você não se encontram nem a pau. Se precisar de algo, venha até mim. Naquela noite, Raíssa ficou muito tempo sentada num banco do parque onde, outrora, passeava com o filho e os netos. Em seu peito, esperança e desespero lutavam. Imaginava como Yaroslav e Bogdan tinham crescido, como haviam mudado. Lembrava-se de seus risos, dos cabelos macios cheirando a shampoo infantil, das mãozinhas quentes entre as suas. Será que nunca mais os verei? A ideia era insuportável. À noite, enquanto limpava os escritórios, reparava nas fotos emolduradas sobre as mesas, famílias felizes, crianças, netos. Às vezes parava, observando a felicidade alheia. Uma vez, viu no computador de um funcionário uma imagem de fundo, 2 meninos loiros numa gangorra. Eram tão parecidos com seus netos que Raíssa sentiu o peito apertar. Meus filhos, disse uma voz masculina atrás dela. Assustada, virou-se. Na porta, um homem alto de terno caro sorria. Desculpe, não era minha intenção. Apressou-se em pegar o rodo. Sem problemas, respondeu ele. Fiquei até tarde. São gêmeos, 9 anos. Uma idade interessante, já não são bebês, mas ainda são crianças. Raíssa congelou. Seus netos também teriam 9 anos. A senhora tem netos? Perguntou o homem juntando papéis. Tinha, respondeu baixinho. 2. Também gêmeos. Ele ergueu as sobrancelhas. Eu os perdi. Virou-se, com medo de que as lágrimas atraíssem. Minhas condolências, disse o homem sincero. Perder quem amamos é uma dor imensa. Saiu e Raíssa ficou ali, olhando para a tela com aquelas crianças desconhecidas.
A verdade amarga era que não os perderá para a morte, mas para seu próprio erro. E não havia nada mais cruel do que saber que estavam vivos, saudáveis, e ao mesmo tempo inatingíveis. Naquela noite sonhou com Yaroslav e Bogdan. Eles a chamavam, estendiam os braços, mas uma parede invisível os separava. Acordou chorando. Raíssa Micailona, o que houve? Perguntou Zóia, assustada, espiando o depósito antes de começar seu turno. Nada, menina. Enxugou os olhos. Só um pesadelo. A jovem sentou-se ao seu lado, abraçando-a desajeitadamente pelos ombros. Tudo vai melhorar. A minha avó dizia, Deus não dá provas além das nossas forças. Significa que a senhora é forte. Raíssa agradeceu com um aceno. Em pouco mais de um mês, havia juntado quase 20.000 rublos, o suficiente para o sinal de um quarto em uma comunalca. Falava pouco, mas logo poderia começar um novo capítulo. Só que no peito havia um vazio que nem dinheiro nem teto poderiam preencher. Todas as noites, ao terminar a limpeza, aproximava-se da janela do centro de negócios e olhava para a cidade. Em algum lugar, entre aquelas milhares de luzes, estavam seu filho e seus netos. E jurara a si mesma que com paciência, trabalho e amor, um dia voltaria para suas vidas. Por enquanto dava os primeiros passos sobre o gelo fino dessa nova existência, com medo de escorregar, mas sem o direito de parar. As noites de maio trouxeram à Kaluga um calor inesperado. O ar encheu-se com o perfume das macieiras em Flórida lilás, que penetrava até na atmosfera estéril do centro de negócios. Raíssa Micailona abriu uma janela no corredor do 5º andar. Uma brisa bagunçou os fios grisalhos que escapavam de seu coque severo. Em noites assim, cheias de uma saudade primaveril, a solidão doía ainda mais. 2 meses vivendo no depósito da Kaluga Plaza. 2 meses economizando. 2 meses tentando não pensar no filho e nos netos, mas o coração não obedecia à razão fria. Não se preocupe, logo alugo um quarto, murmurou passando um pano no vidro espelhado. No reflexo viu uma mulher que mal reconheceu, rugas mais fundas, cabelos mais brancos, olhar mais triste. Mas no fundo dos olhos, uma centelha de vida resistia, não quebrada pela prisão, pela rejeição do filho ou pela pobreza. Passos no corredor distante a fizeram estremecer. 3 da manhã. Quem estaria no escritório vazio? Roubos em centros de negócios não eram raros. Zóia já contará casos assim. Raíssa espiou com cautela pela esquina. Na sala do diretor financeiro, a luz estava acesa. A porta entreaberta. Ouvia-se o clique suave de um teclado. Provavelmente algum funcionário havia ficado até tarde ou chegado de madrugada para adiantar o trabalho. Desde a crise de 2008, muitos trabalhavam quase sem parar, temendo perder o emprego. Ela voltou para seu carrinho de limpeza. Se alguém estava trabalhando, teria que adiar a faxina. Raíssa já ia se afastar quando, do escritório, chegou uma voz abafada ao telefone. Sim, sei que é tarde. Não pude antes. Os meninos tinham uma competição esportiva. Não, a babá não pode ficar à noite. Tem família. Preciso terminar o relatório do trimestre. A voz soou assustadoramente familiar. Raíssa parou, incapaz de se mover. As pernas pareciam presas ao chão, e o coração batia tão forte que ela temeu que ecoasse pelo prédio. Gleb, sussurrou. Os lábios de Raíssa mal se moveram ao sussurrar aquele nome. Dentro do escritório a conversa continuava, agora com um tom mais suave, quase íntimo. Sim, estarei lá às 6, como sempre. Diga a eles que o papai os ama muito e está orgulhoso do 2º lugar. Beijos até amanhã. O telefone foi desligado, e um silêncio pesado encheu o ar. Raíssa apoiou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. O que fazer? Ir embora sem ser notada ou... A decisão veio antes que a razão pudesse questioná-la. Primeiro os pés se moveram, depois a mente justificou. Com passos lentos, aproximou-se da porta do escritório e bateu levemente. Veio a resposta, uma voz cansada, como se cada sílaba custasse um esforço. Ela respirou fundo e cruzou a soleira. Gleb estava sentado à mesa, rodeado por pilhas de papéis, os olhos fixos na tela do computador. Ao levantá-los, congelou, como se visse um fantasma. Boa noite, disse Raíssa, baixinho, contendo a emoção. Desculpe incomodar. Sou a faxineira. Posso voltar mais tarde, quando o senhor terminar. O filho a encarava com os olhos arregalados, como se tentasse reconciliar a imagem diante de si com as memórias que guardava. Em 2 meses desde o último encontro, ele havia emagrecido. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e fios brancos já se misturavam aos cabelos nas têmporas. Mas naquele momento, Raíssa não via um homem adulto à sua frente, via apenas o menino que depois de cair da bicicleta, corria até ela em busca de consolo.
Mamãe finalmente conseguiu dizer, a voz rouca como se as palavras tivessem ficado presas na garganta por anos. Ela assentiu, incapaz de falar. O nó na garganta que a acompanhava havia tanto tempo parecia ter se apertado ainda mais. Você trabalha aqui? Perguntou Gleb, incrédulo. Raíssa confirmou com um gesto, tentando manter a calma. Eu era bibliotecária. Mas as bibliotecas fecharam e explicou, encolhendo os ombros. Com o meu passado. Poucos querem me contratar. Um silêncio denso pairou entre eles. Estavam separados não apenas pela mesa, mas por 7 anos de distância, de dor não dita, de reprovações nunca expressas. Ouvi que seus filhos ganharam uma competição, tentou Raíssa, buscando quebrar o gelo. Parabéns! Gleb estremeceu, como se tivesse levado um choque. Segundo lugar, corrigiu automaticamente. Natação. Olhou para a mãe de um jeito diferente, como se, pela primeira vez, visse nela não a mulher que havia envergonhado a família, mas aquela que outrora cantava canções de ninar e beijava seus joelhos machucados. Onde você mora? Perguntou, baixando os olhos. Ela fez um gesto vago em direção aos fundos do prédio. Aqui mesmo, por enquanto. Mas logo alugarei um quarto. Já quase tenho o suficiente. Gleb exalou bruscamente e virou-se para a janela. No vidro, refletia-se seu rosto tenso. Do lado de fora, a cidade noturna estendia-se, indiferente à tempestade que se desenrolava ali dentro. Alina morreu há 1 ano, soltou de repente. Acidente de carro. Um motorista bêbado invadiu a contramão. Raíssa levou a mão à boca, sufocando um grito. Meu Deus, Gleb, eu não sabia. Como você saberia? Respondeu ele com um riso amargo. Fui eu quem proibiu que falassem de você. Virou-se para encará-la novamente. Sabe qual é a parte mais difícil? Explicar para as crianças por que a mãe não está mais aqui. Eles estavam no carro, mas sentados atrás. Saíram só com alguns arranhões. E a Alina, sua voz falhou. Algo dentro dele pareceu se quebrar, como se uma parede invisível, erguida ao longo dos anos para mantê-la afastada, finalmente ruísse. Raíssa deu um passo em sua direção, mas hesitou, sem ousar se aproximar mais. Eu procurei por você, confessou Gleb, inesperadamente. Depois do funeral, contratei um detetive particular. Por quê? Ela se surpreendeu. As crianças precisavam da avó. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar o cansaço. A Alina só tinha o pai, e ele mora em outra cidade. O detetive descobriu que você havia sido solta, mas perdeu seu rastro. Pensei que tivesse deixado a cidade. Suas palavras não continham perdão nem aceitação, apenas a constatação de um fato. Mas para Raíssa, aquilo valia mais do que qualquer desculpa. Sinto muito, Gleb, murmurou, dando outro passo à frente. A Alina era uma boa moça. Lembro quando vocês se conheceram. O casamento de Gleb em 2003 fora simples, mas cheio de significado. Raíssa havia tirado do baú a toalha de mesa bordada pela avó, comprado um vestido novo, cor de cereja madura. O filho resplandecia de felicidade e a noiva, Alina, com seus 19 anos, parecia a própria encarnação da juventude e da esperança. Vestido branco com rendas, uma coroa de flores silvestres nos cabelos claros. Mamãe, a Alinha está grávida, havia sussurrado Gleb durante a dança. De gêmeos. Imagine só. Raíssa arfara, surpresa, mas ao ver o rosto radiante do filho, apenas o abraçou com mais força. Meu Deus, que alegria! Vamos criar os netos juntos. O casal mudou-se para o apartamento de 2 quartos onde ela morava. Raíssa cedeu o quarto maior para eles e passou a dormir no menor. À noite, ela e a vizinha Salé teciam minúsculas botinhas, gorros e macacões. Em dezembro de 2003, nasceram os meninos fortes, saudáveis, com olhos de um azul penetrante. Bogdan e Yarosla, anunciou o pai orgulhoso, segurando os pequenos embrulhados nos braços. Raíssa chorou de felicidade, apertando aquele Scorpostini contra o peito. A vida parecia só então começava. Um novo século, novas esperanças, novos netos. Você nos ajudou com as crianças, disse Gleb, baixinho, trazendo-a de volta ao presente. A Alina sempre dizia que não teríamos conseguido sem você. Afundou-se na cadeira, de repente parecendo muito mais velho do que era. É difícil criar 2 filhos sozinho? Perguntou Raíssa com cuidado. Insuportável, respondeu ele, simples. A babá vem depois da escola, mas não é a mesma coisa. Eles sentem falta da mãe, fazem perguntas para as quais não tenho respostas. Choram à noite. Principalmente Yarosla, ele é mais sensível. E Bogdan? Pela primeira vez na conversa, um leve sorriso tocou seus lábios. Bogdan é igual a mim, teimoso, forte, faz de conta que está tudo bem. Mas eu sei que também dói. Raíssa reuniu toda a coragem que tinha. Gleb, talvez eu pudesse.
Ele levantou a mão, interrompendo-a. Espere. Isso é complicado. Ela calou-se, dando-lhe tempo. Gleb tirou da carteira uma foto amassada. 2 meninos de cabelos claros, em camisas azuis, olhavam sérios para a câmera. Foto do ano passado. Já cresceram mais desde então. Raíssa pegou o retrato com cuidado. O coração deu um salto. Os netos eram a imagem viva do pequeno Gleb. Queixos obstinados, olhos brilhantes. Lindos, sussurrou lutando contra as lágrimas. Eles não se lembram de nada, disse Gleb devagar. Eram muito novos. Contei que a avó tinha viajado para longe. Depois que havia morrido. As palavras deveriam doer, mas Raíssa sentiu um estranho alívio. Melhor ser uma avó morta aos olhos dos netos do que uma criminosa. Entendo, concordou com um aceno. Não entende. Gleb levantou os olhos, inflamados de cansaço. Como vou explicar que, de repente, a avó que supostamente morreu ressuscitou e agora limpa pisos em um centro comercial? Como falar da prisão? De como eu mesmo a rejeitei? Não havia raiva em sua voz, apenas um desespero genuíno. Me demito amanhã, afirmou Raíssa firme. Arrumo outro trabalho em outro bairro. Não, negou Gleb, balançando a cabeça. Sou eu o egoísta. Só pensa em mim. Mas você cumpriu sua pena. Tem o direito de viver, de trabalhar. Levantou-se e aproximou-se da janela. Não sei mais o que fazer, mãe. Quando a Alina morreu, meu mundo desabou. Procurei por você porque as crianças precisavam de uma avó. Mas agora que você está aqui, não sei como agir. Vou embora, repetiu Raíssa, dirigindo-se à porta, o coração partido. Encontrar o filho só para perdê-lo novamente, o destino parecia testar até onde uma alma humana poderia suportar a dor. Mãe, chamou Gleb de repente. A voz de Gleb, que soara pela primeira vez naquela reunião 2 meses atrás, tremia como se ele estivesse reaprendendo a falar. Me deu um pouco de tempo para pensar, para me recompor. Raíssa virou-se. O filho a olhava com os olhos de um homem exausto pela vida, mas naquele olhar já não havia rejeição, apenas uma ferida aberta que ainda sangrava. Claro, Glebuska assentiu ela com um aceno de cabeça. Eu entendo tudo. Só depois de sair do escritório permitiu que as lágrimas escorressem silenciosas, mordendo a manga do jaleco branco para abafar os soluços e não despertar o prédio adormecido com seu pranto. No dia seguinte, Raíssa escreveu um pedido de demissão. Valentina Petrovna levantou as sobrancelhas, surpresa, mas não fez perguntas. Zóia chorou ao saber da decisão da amiga. Para onde a senhora vai? Perguntou entre lágrimas. A um lugar, respondeu Raíssa, evasiva. Não se preocupe, minha filha, Deus não abandona. Ao sair do centro comercial com um pequeno embrulho de pertences, olhou pela última vez para o edifício reluzente. Algures, atrás daquelas paredes de vidro, escondia-se uma esperança tímida de reconquistar o filho. Mas agora era preciso recuar por Gleb, pelos netos, pela chance de uma reconciliação verdadeira. No bolso guardava um papel dobrado que o filho lhe entregará pela manhã, através do segurança. Não desapareça. Aqui está meu número de telefone. Ligue daqui a 1 semana. Raíssa escondeu o bilhete no compartimento secreto da carteira como um talismã. Daria ao filho todo o tempo de que ele precisasse. Afinal, não fora a prisão que lhe ensinou, acima de tudo, a arte de esperar. O verão queimou Kaluga com um calor repentino em junho. O asfalto derretia, as sombras afinavam até ficarem transparentes, e o ar tremulava como uma miragem sobre os telhados escaldantes. Raíssa Micailona sentava-se num banco à sombra de um velho chopo, folheando um jornal de classificados. Os dedos deixavam marcas úmidas na papel barato, do calor ou da ansiedade, ela mesma não sabia. Uma semana de perambulações sem teto a havia esgotado. Dormira ora na estação de trem, ora no quartinho alugado de Zóia, envergonhada por ser um peso para a jovem amiga, ora num albergue para desabrigados, onde era preciso dormir com o olho aberto para não ser roubada. As economias minguavam a uma velocidade assustadora. Na cidade, tudo ficava mais caro, e encontrar um lugar barato para morar era quase impossível. Procura-se cuidadora para homem idoso após AVC, lia um anúncio no canto inferior da página. Alojamento, alimentação e salário digno. Experiência não obrigatória. Raíssa circundou o texto com lápis. Na colônia, trabalhará 3 anos como auxiliar de enfermagem na prisão. Aprenderá muito. Não tinha medo de trabalho sujo nem de pacientes difíceis. Quando não há nada a perder, o nojo dá lugar à praticidade. Uma ligação de um orelhão a levou, ainda naquele dia, à rua Tsiolkovsky, um bairro tranquilo de casas da era stalinista, onde outrora morava a nomenclatura soviética.
O prédio de 4 andares, de tijolos amarelos com detalhes em estuque e janelas em arco, conservava uma aura de grandeza, apesar da pintura descascada em alguns pontos. Nina Grigorievna Belozova, a mulher de cerca de 40 anos que abriu a porta de carvalho maciço, tinha olhos frios e atentos, e um sulco de tristeza permanente nos lábios. Mediu Raíssa com um olhar calculista. Tem experiência com pacientes acamados? Sim, respondeu Raíssa, simples. 3 anos em hospital. Qual? O olhar se tornou ainda mais penetrante. Na prisão ela não escondeu. Cumpri 7 anos. Legítima defesa em excesso. Nina estreitou os olhos como se pesando algo na mente. Bebe? Não. Rouba? Não. Havia um orgulho quieto na voz de Raíssa. Nunca. A mulher ficou em silêncio por um instante, então assentiu, como se concordando consigo mesma, vamos conversar. O apartamento impressionava pelo espaço e por uma grandiosidade sombria. Tetos altos com molduras, assoalho de madeira envernizado pelo tempo, móveis pesados de bétula da Carélia. Nas paredes, fotografias emolduradas, um homem de terno apertando a mão de um famoso cosmonauta soviético, uma mulher de sorriso bondoso com um bebê nos braços, uma foto grupal diante da portaria de uma fábrica. Uma época desaparecida olhava daquelas imagens com nostalgia ácida. Meu pai teve um AVC há 6 meses, explicou Nina secamente, guiando Raíssa por um longo corredor, parcialmente paralisado. A fala se recupera mal. E o temperamento? Hesitou. É difícil. Muito difícil. 5 cuidadoras já desistiram. Abriu a porta de um quarto espaçoso, onde numa cadeira de rodas junto à janela, sentava-se um homem robusto de cabelos brancos como neve. Seu braço e perna direitos pendiam inertes, mas nos olhos ardia um fogo tão furioso que Raíssa, sem querer, diminuiu o passo. Papai, está é Raíssa Micailona, disse Nina, falando alto como se ele fosse surdo. Ela vai cuidar de você. O velho torceu a boca, emitindo um som rouco, algo entre um rosnado e uma maldição. Com a mão esquerda, ainda forte, empurrou a mesinha de remédios com tanta força que os comprimidos se espalharam pelo chão. Eu já tinha avisado, suspirou Nina, cansada. O temperamento? Raíssa entrou no quarto com calma e ajoelhou-se, apanhando as pílulas. Não se preocupe, Grigorievich, disse em voz baixa sem olhar para ele. Todos temos dias difíceis. Nos olhos do velho brilhou um lampejo de surpresa. Claramente, ele esperava medo ou indignação, não aquela aceitação serena. Se decidir ficar, seu quarto é aquele, apontou Nina para uma porta. O salário é de 15.000 rublos, mais alimentação e moradia. Folga às segundas, nesse dia eu mesma fico com ele. Trabalho na policlínica, chego tarde. A parte médica fica por minha conta. De você só preciso dos cuidados. Raíssa olhou ao redor. O quarto era tão amplo que caberiam 3 ou 4 pessoas com conforto. Naqueles 2 cômodos minúsculos onde morara com o filho, a nora e os netos, viviam apertados em 5 e ninguém reclamava. Aceito, disse ela, simplesmente. Quando posso começar? Agora mesmo. Nina lançou um rápido olhar ao pai. Tenho plantão daqui a 1 hora. A roupa de cama está no armário, comida na geladeira. Banho nele a cada 3 dias. Os remédios, eu dou. Você só precisa garantir que ele os tome. Na porta a mulher hesitou. E se meu irmão, Radion Grigorievich, aparecer, não o deixe entrar no quarto do pai sem mim. A primeira semana na casa dos Belozov foi um inferno para Raíssa Micailona. Grigorievich, ex-diretor de uma grande fábrica, recusava-se a aceitar sua própria fragilidade. Jogava comida no chão, negava-se a tomar os remédios. E se Raíssa tentava ajudá-lo a trocar de roupa, a mão sadia a agarrava pelo pulso com uma força que deixava marcas roxas. Uma vez, enquanto mudava os lençóis, o velho rompeu em pranto, sacudido por soluços mudos. Raíssa paralisou sem saber como reagir. Depois, com cuidado, pousou a mão em seu ombro. Não tem problema, Grigorievich. Chore. Ficará mais leve. Naquela mesma noite, enquanto procurava toalhas no armário, deparou-se com um velho álbum de fotografias. As imagens amareladas contavam a história do ex-diretor. Ali estava ele, jovem, diante da portaria da fábrica, aqui apertando a mão de algum dignitário do partido, acolá, segurando uma recém-nascida nos braços. E numa foto em preto e branco, ele e a esposa, uma mulher de olhar claro e sorriso doce, posavam na Crimeia. Sua esposa? Perguntou Raíssa, mostrando-lhe a imagem ao levar o jantar. O velho virou o rosto para a janela, mas seus olhos traídos voltavam-se para a fotografia. Na terceira semana, Raíssa encontrou num beliche antigo um patifone e algumas gravações em vinil. Nina deu de ombros indiferente quando a cuidadora pediu permissão para usá-los.
Faça o que quiser, desde que meu pai não. Os sons quentes e nostálgicos de Rio Rita encheram o quarto, envolventes como um abraço do passado. Grigori Semyonovich congelou os ouvidos atentos e algo parecido com gratidão brilhou em seus olhos por um instante. Desde aquele dia, Raíssa passou a ligar o patifone todas as noites. As melodias antigas pareciam amolecer a alma endurecida do velho, como água morna sobre gelo espesso. Julho foi ainda mais abrasador que junho. A cidade sufocava sob o calor, mas as paredes grossas da casa antiga guardavam uma frescura obstinada. Raíssa aprendeu a decifrar o temperamento do homem sob seus cuidados, interpretava seus resmungos, adivinhava desejos por um olhar, antecipava caprichos antes que eles se manifestassem. Diziam que você não aguentaria nem uma semana, comentou Nina certa vez, observando como Raíssa, com destreza, ajudava o pai nos exercícios de reabilitação. E você está aqui há 2 semanas direto, acrescentou, cruzando os braços. Sou teimosa, Raíssa sorriu, enxugando o suor da testa do velho com um pano úmido. Na colônia, coisas muito piores tive que aguentar. Passado 1 mês de trabalho, numa daquelas noites abafadas de agosto, Grigori Semyonovich pronunciou sua primeira palavra desde o derrame. Um simples obrigado rouco e mal articulado, mas que fez Raíssa estremecer e deixar cair a bandeja do jantar no chão. Meu Deus, sussurrou, os dedos trêmulos sobre os lábios. O velho olhava para ela com o mesmo espanto, como se ele próprio não acreditasse ter conseguido transpor a barreira que o separava do mundo das palavras. Ainda naquela noite, Raíssa ligou para Nina no trabalho. A médica chegou em meia hora, tirando o jaleco branco enquanto subia as escadas correndo. Pai, fala alguma coisa de novo. Exigiu, inclinando-se sobre ele. Mas o velho apenas apertou os lábios com teimosia, recusando-se a repetir o milagre. Não se preocupe, Raíssa tocou levemente seu ombro. O gelo já se mexeu. Daqui para frente será mais fácil. Nina a observou com atenção. Sabe, estou começando a entender por que ele escolheu você para dizer a primeira palavra. Você não desiste. A partir daquele dia, Grigori Semyonovich começou a recuperar a fala palavra por palavra. Primeiro frases soltas, muitas vezes ásperas, depois sentenças curtas. 2 meses após a chegada de Raíssa, já conseguia sustentar uma conversa simples. Leia, ordenou certa vez, apontando com a cabeça para a estante de livros. Ela se aproximou das prateleiras repletas de edições desgastadas. Sholokov, Fadiev, Simonov, Bondariev. Literatura da era soviética. Sólida, ideológica, austera como a própria vida. Qual? Sholokov, resmungou o velho. O dom tranquilo. Mergulharam no ritmo lento do romance, onde os destinos dos personagens se entrelaçavam com o da nação. Às vezes, Grigori Semyonovich interrompia a leitura para compartilhar uma memória ou um pensamento. Pouco a pouco, Raíssa conheceu sua história, uma vida difícil mas íntegra. Quando assumi a fábrica éramos 300 operários, contou, olhando através da parede, como se visse o passado além dela. Quando entreguei, éramos 5.000, construí os galpões, o centro cultural, a creche para os funcionários. E depois? Perguntou Raíssa, cautelosa. O velho franziu a testa. Veio a perestroika. Tudo desmoronou. Venderam a fábrica em pedaços. Máquinas viraram sucata, galpões viraram depósitos, e os trabalhadores foram para a rua. Havia tanta dor em suas palavras, pelo trabalho de uma vida destruído, pelos operários traídos, pelos ideais pisoteados. Raíssa entendia aquela dor. Ela também tinha visto ruir, peça por peça, tudo o que parecia inabalável. Quis passar o controle para o Rodion, continuou Grigori Semyonovich, a voz trêmula de raiva. Afinal, era meu filho, meu sucessor. Mas ele vendeu o pacote majoritário para o primeiro safado que apareceu, esbanjou o dinheiro e depois veio me pedir mais. Desde então não trocamos uma palavra. Raíssa não insistiu. Sentia o peso daquele assunto para o velho. Mas, dia após dia, ele mesmo foi contando mais sobre Maria, a esposa, morta de câncer 3 anos antes, sobre Nina, que escolhera ser médica apesar do desejo do pai de vê-la na fábrica, sobre os netos que nunca chegou a conhecer. E você tem filhos? Perguntou certo dia. Raíssa hesitou. 1 filho. E 2 netos gêmeos. Por que não está com eles? É complicado. Desviou o olhar. Nem sempre fui uma boa mãe. Ou uma boa avó. Ele não pressionou. Como se pressentisse que por trás daquelas palavras, havia uma dor tão profunda quanto a sua. No início de setembro, quando o calor finalmente arrefeceu e o ar trouxe o cheiro fresco do outono, Rodion Grigorievich apareceu pela primeira vez no apartamento dos Belossov.
Raíssa abriu a porta e se deparou com um homem de 40 e poucos anos, corpulento, rosto avermelhado e inchado, olhos pequenos e desconfiados. Quem é você? Perguntou sem sequer cumprimentar. Raíssa Mikhailovna. Cuido do seu pai. Ele está aqui? Tentou passar por ela, mas Raíssa bloqueou a passagem. Nina Grigorievna pediu para não deixá-lo entrar sem ela. O rosto do homem ficou púrpura de fúria. Como se atreve? Este é meu pai. Minha casa. Peço que espere pela sua irmã, disse ela firme, sem elevar a voz. Ela chegará em breve. Uma voz rouca ecoou do fundo do apartamento. Quem está aí? Rodion veio, Grigori Semyonovich, respondeu Raíssa. Sugeri que esperasse pela Nina. Certo, gritou o velho. Sem a Nina, não deixe entrar. Rodion empalideceu de raiva, mas recuou. Diga a ele que voltarei mais tarde, cuspiu entre os dentes e desceu as escadas com estrondo. À noite, houve uma conversa tensa entre pai e filhos. Raíssa ouviu fragmentos através da porta entreaberta. Rodion exigia que a escritura da casa fosse passada para seu nome, para livrar o pai das preocupações com contas. Nina se opunha. O velho permaneceu em silêncio, e aquele mutismo falava mais que qualquer palavra. Depois que os filhos foram embora, Grigori Semyonovich ficou longo tempo sentado à janela, olhando para o céu noturno de outono. Então, de repente, disse: Obrigado por não deixá-lo entrar. Apenas segui as instruções da sua filha. Raíssa deu de ombros. Não, balançou a cabeça. Você me defendeu. Como uma filha não fez. Havia tanta gratidão inesperada em sua voz que Raíssa sentiu um nó na garganta. Virou-se, fingindo ajustar a cortina. Como foi parar na prisão? Perguntou ele de repente, mudando de assunto. Ela estremeceu. Até então, ninguém naquela casa tinha perguntado sobre seu passado. O vizinho morreu, respondeu seca. Bêbado, invadiu meu apartamento, ameaçou. Eu empurrei, ele caiu de mau jeito, bateu a cabeça. Morreu antes da ambulância chegar. Grigori Semyonovich a observou por longo tempo, como se a visse pela primeira vez. Defendeu a si mesma, e ao neto, completou ela. Ele dormia no outro cômodo. O velho assentiu, compreensivo. Injusto, murmurou. Injusto do jeito que só os homens sabem ser. Naquela noite, Raíssa demorou a pegar no sono. Pela primeira vez em anos, alguém simplesmente acreditara nela, sem exigir provas ou explicações. E esse alguém era um velho severo, que todos julgavam um tirano insensível. Na manhã seguinte, encontrou Grigori Semyonovich na cadeira de rodas, diante do espelho, tentando se barbear sozinho com a mão boa. Um corte na face sangrava. Deixe-me ajudar. Raíssa tirou-lhe a lâmina com cuidado. Quis fazer sozinho, resmungou ele. Não sou um aleijado. Claro que não, concordou ela, passando a navalha com delicadeza por sua pele. Às vezes, todos precisamos de ajuda. Ao cruzar com seu olhar no espelho, Raíssa percebeu algo inesperado. Um brilho agudo, investigativo, demasiado vivo para um homem de sua idade e condição. Entre eles, como um clarão silencioso, pareceu saltar uma faísca de entendimento. Dois seres marcados por perdas, humilhação e dor, mas que haviam conservado, intacta, a coluna vertebral da alma. Foi no final de setembro, quando as folhas das árvores se incendiaram em tons de ouro e rubi, que Grigori Semyonovich pediu pela primeira vez para ser levado ao parque. Raíssa empurrou a cadeira de rodas pelas alamedas cobertas de folhas multicoloridas, enquanto o velho inalava o ar fresco com avidez, como se descobrisse o mundo pela primeira vez. É bom, murmurou, inclinando a cabeça para trás em direção ao sol outonal, pálido e generoso. Viver é bom. Ela sorriu, recordando o homem que encontrara 3 meses antes, amargurado, odiando sua própria fragilidade, fechado para qualquer consolo. Agora, nele parecia ter despertado uma sede de vida, como se a doença, ao roubar-lhe parte do corpo, tivesse devolvido algo mais precioso em troca. Naquela mesma noite, Nina demorou-se na sala, observando enquanto Raíssa ajudava o pai nos exercícios de reabilitação da mão. Sabe, disse baixinho, pela primeira vez em anos, meu pai parece feliz. Nem antes da doença ele era assim, só raiva, só resmungos. Ele tem um caráter forte, respondeu Raíssa, ajustando os dedos do velho sobre a bola de borracha. Para pessoas assim, aceitar a própria fraqueza é a batalha mais difícil. Nina sorriu então, de maneira inesperadamente franca, quase juvenil. Você é uma mulher extraordinária, Raíssa Mikhailovna. Fico feliz que tenha entrado em nossa vida. Naquela noite, ao deitar-se em seu pequeno quarto, Raíssa percebeu algo que há muito não sentia, a certeza de ser necessária. Não apenas tolerada, não apenas admitida por caridade em uma casa alheia, mas parte vital de algo maior.
Mesmo que sua própria família ainda lhe fosse inacessível, mesmo que o filho não estivesse pronto para perdoá-la, ela encontrara um novo lar, um refúgio temporário que, contra todas as expectativas, aquecera-se com o calor de algo quase familiar. Senhor, pensou, adormecendo, como são estranhos os teus desenhos. Quem diria que um diretor de fábrica severo se tornaria quase um pai, e sua filha resmungona, quase uma amiga. Pela primeira vez em anos, Raíssa adormeceu com um sorriso nos lábios. Outubro chegou com chuvas que escorriam pelas vidraças como lágrimas por faces enrugadas. Raíssa Mikhailovna apreciava aquelas noites silenciosas, quando o mau tempo mantinha todos recolhidos, e o apartamento dos Belossov brilhava sob a luz amarela dos abajures, enquanto um rádio antigo chiava canções do passado. Grigori Semyonovich recuperava-se a passos lentos, mas firmes, já conseguia andar pela sala apoiado em uma bengala, falava com poucas hesitações e até tentava rabiscar algumas palavras com a mão esquerda. Foi em uma dessas noites, quando o vento arremessava punhados de folhas molhadas contra os vidros, que soou um toque brusco na campainha. Na porta, imponente em seu casaco de cachemira caro, estava Rodion. O cheiro de colônia importada e álcool envolveu o corredor antes mesmo que ele abrisse a boca. Onde está meu pai? Lançou, sem cumprimentos. Na sala, ouvindo o rádio, respondeu Raíssa, sentindo um aperto no estômago. Nos olhos do filho de Grigori havia algo triunfante, cruel. Ótimo. Rodion empurrou-a de lado e avançou pela casa, desdobrando diante do pai alguns papéis sobre a mesinha de centro. Olha o que descobri sobre sua preciosa cuidadora. Raíssa congelou no batente da porta, enquanto as palavras do homem caíam como facas. Raíssa Mikhailovna Chernova leu Rodion com prazer demorado. Condenada em 2005, artigo 108, parte 1 do Código Penal russo. Homicídio por excesso nos limites da legítima defesa. 7 anos em colônia de regime geral. E você confia sua vida a uma criminosa? O silêncio que se instalou na sala era denso, quase físico. Grigori Semyonovich desviou os olhos do filho para Raíssa, que mantinha as mãos imóveis sobre o avental. Eu nunca escondi meu passado, disse ela baixa. Nina Grigorievna sabe. Nina é uma ingênua. Explodiu Rodion. E você é uma assassina. Amanhã mesmo, quero você fora daqui, ou levo isso à polícia. Raíssa baixou a cabeça. Os fantasmas, afinal, sempre alcançavam quem tentava fugir. Já abria a boca para dizer que arrumaria suas coisas, quando um estalo seco cortou o ar. A bengala de Grigori Semyonovich bateu no assoalho. Calha a boca. O velho ergueu-se do sofá, apoiando-se na troça com esforço. Seu rosto, antes pálido, agora ardia em rubor. Não se atreva a falar com ela desse jeito, seu pai, ela é perigosa. Eu sei quem ela é, cortou Grigori, a voz rouca de fúria. E sei melhor do que você. Sei também quem você é, um parasita que dilapida meu dinheiro. Não cabe a você julgar ninguém. Rodion recuou, chocado com a reação do pai, a quem julgava quebrado. Ela é uma criminosa e você a defende? Defendo. O velho avançou um passo, erguendo a bengala como uma arma. Porque ela é uma pessoa de verdade. Honesta. E você? O que você é, além de um covarde que só sabe gastar o que não ganhou? A explosão de raiva foi demais para seu coração. Grigori Semyonovich cambaleou, levando a mão ao peito. Raíssa correu para ampará-lo, ajudando-o a sentar-se. Comprimidos, sussurrou ele, ofegante. Enquanto ela procurava o nitroglicerina na gaveta, Rodion media a sala com passos nervosos. Ela fez isso de propósito. Veja, pai, ela vai te matar. Saia, ordenou o velho, depois de engolir o remédio, a voz trêmula. Saia da minha casa. Não quero mais ver seu rosto. A porta bateu com tanta força que uma fotografia caiu da parede. Raíssa a pegou do chão. Na imagem, um Grigori Semyonovich jovem segurava nos braços uma pequena Nina, enquanto ao lado sorria sua esposa, uma mulher de olhos bondosos e sorriso franco. Então, entendo que não estou demitida? Perguntou ela quando a respiração do velho se acalmou. Nem pensei nisso, resmungou ele. Rodion só inveja. Não confio nem a carteira a ele, mas a você, confio minha vida. Aquelas palavras simples aqueceram sua alma mais do que qualquer agradecimento pomposo. Uma semana depois do incidente, Nina chegou em casa acompanhada. Um homem alto, de cerca de 50 anos, com fios prateados nos templos e um olhar que denotava autoridade. Pai, Raíssa Mikhailovna apresentou Nina, este é Leonid Igorevich. Meu amigo. Diga logo, noivo. Grunhiu Grigori, embora estendesse a mão para um aperto firme. Leonid cumprimentou com educação, mas ao se aproximar de Raíssa, seus olhos tremeram por um instante, uma mistura de reconhecimento e desconcerto. Já nos conhecemos? Indagou ela cautelosa. O homem hesitou.
Receio que sim, mas em circunstâncias que preferiria não recordar. A memória a golpeou como um relâmpago. A sala de um tribunal, um promotor jovem de olhar penetrante, exigindo para ela a pena máxima. Você era o promotor no meu julgamento. Nina olhava de um para outro, perdida. Vocês se conhecem? Infeliz, Leonid assentiu, sombrio. Eu sustentei a acusação no caso de Raíssa Mikhailovna, em 2005. O silêncio que se seguiu foi cortante. Grigori Semyonovich inclinou-se para a frente furioso. E não tem vergonha de olhá-la nos olhos agora? Tenho, respondeu Leonid surpreendentemente simples. Muito vergonha. Na época era ambicioso. Queria fazer carreira e o caso era duvidoso. Naquela sala de audiências abafada, Raíssa ouvia cada palavra como se fossem golpes de martelo em seu peito. Ele invadiu meu apartamento, ameaçou. No quarto ao lado, meu neto dormia. A voz do juiz cortou a seco. A senhora falará quando for concedida a palavra. O promotor sorriu, triunfante. Peço a pena máxima, 8 anos de prisão. Que sirva como retribuição justa pela vida ceifada e como advertência àqueles que pensam poder fazer justiça com as próprias mãos. Raíssa via os jurados assentindo, alguns com ar de reprovação. Via o filho no último banco virar o rosto, envergonhado. Via os jornalistas rabiscando em seus cadernos, já imaginando manchetes sensacionalistas. A bibliotecária assassina. Ninguém queria ouvir sobre o vizinho bêbado, a invasão noturna, a faca em suas mãos, o medo pelo neto. Era mais fácil condenar, rotular, trancafiar e esquecer. Revi todos os autos do processo anos depois, continuou Leonid, os olhos fixos no chão, já como advogado, quando compreendi o erro que cometemos. Ignoramos circunstâncias cruciais, não ouvimos testemunhas-chave. Havia pressão da promotoria. Precisávamos melhorar as estatísticas de resolução de casos. Você nunca me contou isso, murmurou Nina, surpresa. Não é algo para se orgulhar, respondeu ele, amargo. Fiz minha carreira, mas destruí uma vida. Asterisco. Virou-se para Raíssa. Não espero perdão, mas quero que saiba, lamento profundamente. E farei tudo para reparar na medida do possível o dano que causei. Ela o encarou por longo tempo. Dentro dela, a dor e a amargura lutavam com um estranho alívio. Finalmente, alguém reconhecia a injustiça. Você já está fazendo, disse por fim, ao ter coragem de admitir seu erro. Naquela noite, Raíssa não conseguiu dormir. O passado, que julgara enterrado sob camadas de tempo, irrompeu com força. Mas desta vez, junto da dor, veio também um fio de esperança. Tardia, talvez, mas real. Na manhã seguinte, Leonid voltou sozinho, sem Nina. Trazia uma pasta grossa. Reexaminei todo o processo, anunciou. Encontrei fundamentos para a revisão da sentença. Se concordar, podemos entrar com um pedido de reabilitação. Para quê? Perguntou Raíssa, cansada. Já cumpri minha pena. Para apagar o estigma de criminosa. Para recuperar sua reputação. Talvez até uma indenização pelo julgamento injusto. Ela refletiu. O dinheiro não lhe interessava, mas a reputação. A chance de, aos olhos da sociedade e dos netos, deixar de ser uma assassina e passar a ser vista como vítima das circunstâncias. Isso valia a luta. Concordo, disse por fim. Mas não por mim. E sim por eles, completou Leonid, entendendo. Para que seus netos não tenham vergonha da avó. Dezembro envolveu a cidade em um manto de neve. No apartamento dos Belousov, apareceu uma árvore de Natal de verdade, exalando cheiro de resina e floresta. Grigori Semyonovich mandou tirar do sótão as velhas decorações soviéticas, esferas de vidro pintadas à mão, estalactites prateadas, figuras de papelão. Como na infância, sorriu Nina, pendurando com cuidado os frágeis tesouros. Lembra, papai, como a gente enfeitava a árvore com a mamãe e o Rodion todo ano? O velho assentiu, observando o enfeite em forma de cosmonauta. Os tempos eram outros, mas puros, de algum modo. Não como hoje, quando tudo tem preço. Os tempos são sempre iguais, observou Raíssa, baixinho. Só as pessoas mudam. Na véspera do ano novo, Gleb ligou. Raíssa apertou tanto o telefone que os nós dos dedos ficaram brancos. Mamãe, a voz do filho tremia. Podemos ir aí. As crianças querem conhecer a vovó. Ela tampou o bocal com a mão para que ele não ouvisse sua respiração entrecortada. Claro, Glebuska. Estou tão feliz. Marcaram para o dia 3 de janeiro. Na noite de Réveillon, Raíssa não conseguiu fechar os olhos. Assou tortas, preparou guloseimas, arrumou seu pequeno quarto. Grigori Semyonovich, percebendo sua ansiedade, apenas sorria com compreensão e não interferia. Quando a campainha tocou, ela hesitou, como uma adolescente antes do primeiro encontro. Nina abriu a porta e logo se afastou, dando passagem.
Gleb estava mais magro, mas seus olhos tinham um brilho novo, como se uma esperança adormecida tivesse despertado. Atrás dele, seguros às suas mãos, estavam 2 meninos loiros, de olhos azuis, tão parecidos que o coração de Raíssa parou. Olá, disse um inseguro. Eu sou Yarosla, e ele é Bogdan, completou o outro. A senhora é mesmo nossa vovó? Raíssa ajoelhou-se diante deles, sem conseguir pronunciar uma palavra. 7 anos de separação. 7 anos em que aqueles bebês se transformaram naqueles garotinhos sérios. Sim, conseguiu finalmente. Sou sua vovó. As crianças trocaram um olhar. Então Bogdan, o mais corajoso, deu um passo à frente e abraçou o desajeitado. Papai disse que a senhora estava em um país distante e não podia vir. Sim, ela respondeu, olhando para Gleb com gratidão. Um país muito distante e muito frio. Eu pensei que a senhora tivesse morrido, disse Yarosla com a franqueza infantil. Como a mamãe. A simplicidade daquelas palavras foi como uma faca. Raíssa não resistiu, as lágrimas escorreram. Abraçou os meninos com força, sentindo o calor de seus corpos pequenos, inalando o cheiro de seus cabelos. Calma, calma, Gleb pousou a mão em seu ombro. Vamos para a sala. Não precisamos fazer cena no corredor. As crianças logo se adaptaram. Examinavam os móveis antigos com curiosidade, tocavam as estatuetas nas prateleiras, faziam 1000 perguntas. Grigori Semyonovich, para surpresa de Raíssa, mostrou-se inesperadamente terno. Contou sobre seu trabalho na fábrica, mostrou fotos antigas. Ofereceu balas que guardava em uma caixa especial. Bons garotos, comentou, quando os gêmeos saíram para explorar os outros cômodos. Tem caráter. Não como a juventude de hoje, que só fica grudada nos computadores. Gleb sorriu, constrangido. Obrigado. Tento criá-los direito, embora seja difícil sozinho. A Raíssa me contou, assentiu o velho. Sobre sua perda. Aguente firme, rapaz. Eu também enterrei minha esposa. Sei como é. 2 viúvos, um jovem e um velho, olharam-se com súbita compreensão, como se tivessem reconhecido uma alma gêmea. Janeiro e fevereiro voaram entre afazeres e alegrias. Gleb e os meninos passavam todos os domingos ali. No início as crianças mantinham distância, como se não acreditassem que a avó ficaria. Depois foram se soltando, traziam desenhos, contavam sobre a escola, pediam ajuda com as lições. Raíssa floresceu. Agora que os netos estavam de volta, cada dia ganhava sentido. Tricotava cachecóis e meias para eles, assava seus bolos favoritos, lia as mesmas fábulas que outrora lera para o pai deles. Em meados de fevereiro, um toque inesperado na campainha. Na porta, Rodion não estava com seu ar habitual de superioridade, mas abatido, o olhar apagado. Seu pai. Resmungou, respondendo ao olhar interrogativo de Raíssa. Ela o conduziu em silêncio até o quarto de Grigori Semyonovich. Pelas frestas da porta entreaberta, ouviu fragmentos de uma conversa sobre dívidas, empréstimos, problemas nos negócios. O velho escutava calado, até responder algo tão baixo que não foi possível ouvir. Rodion saiu do quarto com os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Ele se recusou, cuspiu entre dentes. Disse que não me daria um tostão. Talvez ele simplesmente não tenha o dinheiro, sugeriu Raíssa, cautelosa. Rodion riu, amargo. Rodion riu com amargura, sacudindo a cabeça. Ele tem milhões guardados, só não quer ajudar. Nunca quis. Sempre foi assim. A porta bateu com força quando ele saiu. Raíssa, intrigada, entrou no quarto do velho. Grigori Semyonovich estava sentado junto à janela, os olhos fixos no pátio coberto de neve. A luz fria do inverno realçava as rugas profundas em seu rosto, como sulcos de uma vida longa e pesada. O que aconteceu entre você e Rodion? Perguntou ela baixinho, como se temesse quebrar o silêncio que o envolvia. O velho demorou a responder. Suspirou fundo, os dedos apertando os braços da poltrona. Eu o estraguei, admitiu, com uma voz rouca de culpa. Sempre lhe dei tudo o que pedia. Achava que estava criando um herdeiro, mas só ensinei a tomar. A vida toda sugando dinheiro de mim. Quantas vezes o tirei de dívidas, de empréstimos, e ele sempre volta para o mesmo buraco. Raíssa aproximou-se, sentando-se na beirada de uma cadeira. Mesmo assim, ele é seu filho. Justamente por isso recusei, disse Grigori, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Que se vire sozinho. Senão, nunca será um homem de verdade. Havia naquela severidade uma sabedoria dura, daquelas que só o tempo e o erro ensinam. Raíssa entendeu. Às vezes o amor não se mede pelo que se dá, mas pelo que se nega, não por crueldade, mas por necessidade. Os dias seguiram seu curso, e em fins de fevereiro chegou uma carta do tribunal. O caso de Raíssa Mikhailovna seria reexaminado.
Leonid Igorevich, agora seu advogado, garantia um desfecho favorável. Encontrei 2 testemunhas que não foram ouvidas da última vez, explicou, folheando os papéis sobre a mesa. Uma moradora do andar de cima ouviu as ameaças de Kulikov na noite do crime. E um vizinho do lado oposto viu a faca na mão dele quando subia as escadas. Nina apertou a mão de Raíssa, os olhos brilhando. Tudo vai dar certo. Você merece justiça. Naquela mesma noite Raíssa ligou para o filho. Gleb ouviu a notícia em silêncio, até murmurar, com a voz embargada. Mamãe, perdoe-me. Eu deveria ter acreditado em você desde o início, deveria ter lutado por você. Mas eu tive medo. Não fale assim, interrompeu ela, suave. Você era jovem. Tinha sua família, crianças pequenas para criar. Mesmo assim, eu a traí, sua voz quebrou. E agora não sei como reparar isso. Glebucha, o nome escapou-lhe trêmulo. O fato de você ter voltado para a minha vida, de ter me trazido os netos, isso já é reparação suficiente. Não preciso de mais nada. Quando desligou, Raíssa ficou longa data junto à janela, olhando para o céu estrelado. A vida que parecia estilhaçada em 1000 pedaços começava a se recompor, como um mosaico cujas fissuras ainda eram visíveis, mas cuja imagem ganhava forma e beleza. Sobre a mesinha de cabeceira em seu pequeno quarto, agora havia uma foto de Gleb com os gêmeos. Ao lado, uma imagem jovem de Grigori Semyonovich com a esposa e os filhos, presente que o velho lhe dera com as palavras, para que se lembre de que agora tem outra família. 2 mundos, 2 famílias, 2 lares. Passado e presente entrelaçados, tecendo a esperança de um futuro sem solidão. Naqueles fios cruzados, Raíssa não via acaso, mas algo maior, como se uma mão invisível paciente a tivesse guiado através de todas as provações até aquele momento de cura. Março irrompeu em Cologu com seu humor inconstante, degelos repentinos, geadas traiçoeiras, chuviscos gelados que caíam como agulhas. A primavera, hesitante, ora oferecia à cidade um sopro de esperança, ora recuava, permitindo que o inverno desferisse seus últimos golpes. Na vida de Raíssa Mikhailovna, porém, a primavera chegava para ficar. O tribunal revisou seu caso. As declarações das testemunhas reunidas por Leonid Igorevich foram consideradas contundentes. A sentença foi anulada, substituída por uma pena condicional com libertação imediata. Afinal, ela já havia cumprido mais do que o devido. Por lei, tinha direito a uma indenização pela prisão injusta. Sentada em um banco no corredor do fórum, Raíssa apertava contra o peito a pasta com os documentos. Ao seu lado, Gleb, pálido e com olheiras fundas, tentava conter a emoção. Agora você é oficialmente inocente, murmurou. Eu deveria estar feliz. Ela não terminou a frase, mas ele compreendeu. Durante o processo, Gleb ligava com frequência, aparecia com os meninos, contava sobre sua vida. Mas nos seus olhos sempre havia uma sombra, não apenas pela perda da esposa, 1 ano antes, mas por algo mais recente, algo que ele não ousava revelar. O que aconteceu, Glebucha? Perguntou Raíssa, com a mesma doçura de quando ele era criança. Pode me contar. Ele hesitou, o olhar perdido em algum ponto além dela. Alá se envolveu em um acidente, disse finalmente a voz rouca. Os meninos estavam com ela no carro, mas saíram ilesos. Ela engoliu em seco e está na UTI. Os médicos dizem que as chances são quase zero. Raíssa levou a mão ao peito, como se o golpe a tivesse atingido também. Meu Deus, coitadinha, sussurrou. Lembrava-se de Alá, uma moça loira de sorriso aberto, que amava seu filho e lhe dera netos. Na prisão, imaginara como ela criava os garotos, substituindo a avó que lhes fora tirada. E agora? E as crianças? Elas entendem? Gleb balançou a cabeça, desolado. Só disse que a mamãe está no hospital e logo vai melhorar. Sua voz tremia. Eles estão com uma babá, mas ela não pode ficar muito tempo. Tem sua própria família. Naquelas palavras transparecia a impotência de um homem forte, de repente enfrentando uma dor contra a qual não havia escudo. Vamos dar um jeito, Raíssa apertou sua mão. Se precisar, estarei sempre aqui. Ouviu? Sempre. Alá faleceu no 3º dia. Sem recuperar a consciência, apagou-se como uma vela ao vento rápida, quase sem ruído. Raíssa soube por Nina, que trabalhava no mesmo hospital. Traumas múltiplos, hemorragia interna, enumerou a enfermeira, com a precisão profissional que mal disfarçava a compaixão. Nessas condições, a medicina pouco pode fazer. E o Gleb? Foi tudo que Raíssa conseguiu perguntar. Segura firme por causa dos filhos. Uma semana depois dos funerais, o telefone tocou no meio da noite. A respiração ofegante de Gleb do outro lado da linha era suficiente para entender a urgência. Mamãe, desculpe ligar tão tarde, mas não tenho mais ninguém. O que aconteceu?
Ela já vestia o casaco, pronta para atravessar a cidade a qualquer hora. Yaroslav está doente. Febre de quase 40 graus, delirando. A emergência disse que é gripe e deixou em casa. E Bogdan também está tossindo. Não sei como fazer para cuidar dos dois sozinho. A babá está de férias. Me dá o endereço. Foi tudo que Raíssa disse. Acordou Grigori Semyonovich, explicou a situação. Para sua surpresa, o velho não protestou. Vá, eu me viro. A Nina vem de manhã. O táxi parou em frente a um prédio de 5 andares na periferia da cidade. Raíssa subiu até o 3º andar, tocou a campainha. A porta se abriu instantaneamente. Gleb estava à entrada, a barba por fazer, os olhos inchados de cansaço, o cabelo despenteado. Mamãe! Exclamou e de repente desabou, chorando em seu ombro como um menino. Não aguento mais, mamãe. Não estou dando conta. Ela o acalmava, passando a mão em suas costas, enquanto por dentro o coração se partia em 1000 pedaços de ternura, de dor. Seu filho, tão forte, tão teimoso, quebrado pelo peso de tantas provações. Tá bom, murmurou, entrando no apartamento. Onde estão meus doentes? Agora a vovó vai arrumar tudo. Yaroslav se debatia no calor da febre, sem reconhecer ninguém. Bogdan, contendo a tosse, sentava-se ao lado do irmão, olhando para os adultos com olhos assustados. A mamãe vem logo? Perguntou baixinho. Gleb virou o rosto, incapaz de responder. Raíssa ajoelhou-se diante do neto. A mamãe não pode vir agora, meu sol. Mas eu fico com vocês. Tá bom? O menino assentiu e de repente abraçou-a, envolvendo seu pescoço com os bracinhos magros. Tá bom, vovó. Aquela palavra, tão simples, tão natural na boca de uma criança, atravessou-a como uma lâmina. 7 anos sem ouvi-la. 7 anos sem o direito de ser chamada assim. E agora ali, naquelas sílabas, estava a redenção. A noite foi longa. Raíssa enxugava o suor de Yaroslav com panos úmidos, dava-lhe chás de ervas que encontrou no armário de remédios, trocava compressas. Pela manhã, a febre do mais velho cedeu. Ele adormeceu finalmente tranquilo. Mas Bogdan piorou. A tosse tornou-se mais forte, o peito chiava a cada respiração. A tosse de Bogdan intensificou-se e a febre subiu. Raíssa repetiu com ele os mesmos procedimentos, compressas frias, chás de ervas, palavras de conforto enquanto suas mãos ágeis ajustavam os cobertores. Gleb observava cada gesto da mãe com uma mistura de admiração e culpa. De onde você sabe tudo isso? Perguntou, a voz rouca de emoção. Trabalhei na enfermaria da colônia, respondeu ela, secando as mãos no avental. Lá, a gente aprende a lidar com de tudo. Ele desviou o olhar, as palavras pesando como chumbo na garganta. Perdão, mãe. Por que, filho? Por tudo. Os nós dos dedos de Gleb branquearam sob a pressão dos punhos cerrados. Por não ter acreditado em você. Por ter me afastado quando mais precisava de mim. Por ter tirado dos meninos a avó por 7 anos. Raíssa não disse nada. Apenas o envolveu em um abraço, e naquele silêncio se falou mais do que em 1000 palavras. Era a linguagem das almas, aquela que não se aprende em livros, mas se reconhece no calor de um corpo que tremia não de frio, mas de arrependimento. Quero que você volte para nós, Gleb finalmente sussurrou, a voz quebrada. Para sempre. Que mor conosco. Ela estremeceu. E Grigori Semyonovich. Não posso abandoná-lo. O filho hesitou, os olhos buscando uma saída. Talvez, a gente se mude para lá? A casa é grande. Se ele não se importar. O inverno de 2002 foi generoso em neve. Na pequena cozinha de um apartamento nos arredores de Kaluga, Raíssa mexia panelas no fogão, preparando a ceia de Ano Novo. O aroma de tortas quentes, canela e cascas de laranja se misturava ao vapor das janelas embaçadas, cheiros que ela insistia em preservar, como fragmentos de uma infância que a vida tentará roubar. Mãe, olha o que consegui. Gleb, então estudante de um técnico de economia, irrompeu na sala agitando uns ingressos. Para o espetáculo de Natal. Para todos nós. Raíssa parou, as mãos ainda farinhentas do farnel. Meu tesouro. Por que gastou tanto? Não é todo dia que é Natal, sorriu ele, enrubescendo. E afinal, vocês não merecem um pouco de alegria? Seus olhos brilharam ao mencionar vocês. Ela e Alá, a noiva, que naquele momento ajudava a amassar a massa na mesa da cozinha. Raíssa observava o filho com ternura. Lembrava-se dos anos de fome nos 90, dos salários atrasados na biblioteca, das noites costurando para fora enquanto Gleb dormia, sem saber que o jantar seria só pão com chá. Ela economizava até nas lágrimas, para que ele não soubesse do peso que carregava. E agora ali estava ele, homem feito, de mãos calejadas de carregar caixas nos fins de semana para pagar aqueles ingressos.
Ela é um anjo, Gleb murmurou, como se lesse seus pensamentos, indicando Alá com um gesto discreto. A moça, frágil como um galho de cerejeira, sorria enquanto modelava enfeites de biscuit para a árvore. Posso ficar hoje aqui? Perguntou Alá baixinho, enquanto Raíssa passava manteiga nas formas. Minha mãe e o padrasto brigaram de novo. Claro, querida, respondeu Raíssa sem hesitar. Fique à vontade. Naquela noite, os 4 se reuniram em torno da mesa posta com o que tinham. Uma toalha bordada à mão, velas derretidas, pratos que não combinavam. Mas havia risadas, havia futuro. Eles não sabiam que daqui a 3 anos um vizinho bêbado arrombaria sua porta com uma faca. Não sabiam que a separação forçada os dilaceraria por 7 anos. Não sabiam que a morte levaria Alá cedo demais, deixando 2 meninos sem mãe. Naquele inverno, eles apenas existiam completos, aquecidos pela ilusão de que a felicidade era aquele instante. O cheiro de pinheiro, o brilho nos olhos de Gleb, a promessa de um amanhã. Ele não se importa, anunciou Nina 3 dias depois, quando Raíssa voltou da casa dos netos, já recuperados. Mais do que isso, insiste que vocês se mudem para cá. Diz que a casa é grande o bastante. Raíssa hesitou. Mas é a casa dele. E as crianças fazem barulho, bagunçam. Papai falou, você é como uma filha para mim, então sua família é minha família. Nina encolheu os ombros. Confesso que fico aliviada. Cuidar sozinha dele não é fácil. Assim, os Belousov ganharam novos moradores. Yaroslav e Bogdan logo tomaram conta dos cômodos amplos, seus gritos de criança ecoando onde antes só havia silêncio. Gleb ocupou o quarto ao lado do deles, enquanto Raíssa ficou em seu antigo cubículo, não mais como cuidadora, mas como parte da família. Grigori Semyonovich, para surpresa de todos, floresceu na presença das crianças. Contava-lhes sobre os foguetes soviéticos, sobre as grandes obras da pátria, sobre os anos no chão de fábrica. Os meninos ouviam de boca aberta, como se fossem contos de fadas. Sabe, Raíssa, confessou ele uma tarde, quando ficaram sozinhos, sempre sonhei com netos. A Nina se dedicou demais ao trabalho, e o Rodion, bem, você conhece. Ela sorriu, enxugando uma lágrima furtiva. Eu também não achava que veria os meus outra vez. Deus é misericordioso, murmurou o velho. O verão de 2013 foi de correria. Gleb dividia-se entre a fábrica e um emprego extra no mesmo centro de negócios onde, anos antes, reencontrara a mãe por acaso. Raíssa equilibrava os cuidados com Grigori Semyonovich e os netos, levando-os à piscina, aos círculos de verão, ao parque. Nina e Leonid Igorevich planejavam o casamento para o outono. Rodion aparecia esporadicamente, não mais com a arrogância de outrora, mas com um ar derrotado, como se a vida o tivesse moído até sobrar apenas cinzas. Ao redor deles, a cidade se transformava. Fábricas soviéticas fechavam, substituídas por shoppings e condomínios de vidro. A economia, após anos de crise, finalmente respirava. Outra época, suspirava Grigori Semyonovich, observando as luzes neon das novas lojas. Nem melhor nem pior, só diferente. E as pessoas também. Uma noite, quando os meninos já dormiam e Gleb se atrasará no trabalho, o velho chamou Raíssa para sentar ao seu lado. Precisamos conversar. Ela obedeceu, acomodando-se na poltrona de couro gasto. Estou ouvindo, Grigori Semyonovich. Vou morrer em breve, disse ele, sem rodeios, os olhos claros fixos nos dela. Que bobagem, protestou ela, as mãos trêmulas. Você ainda tem muita vida pela frente. Não discuta, cortou o velho, com um esgar de dor. O coração está fraco. Os médicos sabem, só não dizem. Raíssa calou-se. Não havia palavras para consolar quem encarava a morte com tamanha serenidade. Fiz meu testamento, continuou ele. O notário veio. Dividiu o apartamento entre você, a Nina e o Rodion, para que ninguém se sinta lesado. Mas eu, começou ela. Silêncio e escute, interrompeu. Você se tornou minha filha. Não de sangue, mas daquelas que a gente escolhe. E me deu de volta uma família, não a minha, mas uma família mesmo assim. Seus lábios tremeram. Este último ano foi o mais feliz da minha vida. Entende? Raíssa sentiu as lágrimas escorrendo sem controle. Então está bem, concluiu ele fechando os olhos. Agora posso partir em paz. O primeiro neveiro caiu em novembro, branco e macio, abafando os ruídos da cidade. Dentro da casa a família se preparava para o Réveillon. As crianças faziam listas de presentes, Gleb negociava uma promoção no trabalho, Nina e Leonid sonhavam com a lua de mel, e Grigori Semyonovich definhava a cada dia. Passava mais tempo na cama, a voz cada vez mais baixa, o olhar perdido em algum ponto além do teto. Na véspera de Ano Novo, seu estado piorou bruscamente. Nina, como médica, sabia que o fim estava próximo. Todos se reuniram ao redor da cama do velho.
a filha com o marido, Raíssa com o filho e os netos. Até Rodion chegou apressado, depois de receber um telefonema alarmado. Papai, estamos todos aqui, sussurrou Nina, apertando a mão do pai. Ele abriu os olhos, percorreu com o olhar cada um dos presentes. Família, murmurou quase inaudível. Minha família toda. Seu olhar deteve-se em Raíssa. Obrigado a você. Foi você quem me devolveu a família. Foram suas últimas palavras. Fechou os olhos e partiu em paz, sem sofrimento, cercado pelos que amava, no calor do afeto, reconciliado consigo e com Deus. O enterro foi simples, sem ostentação, como Grigori Semyonovich havia pedido. No cemitério, apenas parentes e alguns velhos companheiros da fábrica. Rodion chorava como uma criança, abraçado à urna com as cinzas do pai, como se só então compreendesse a perda. Ao voltar para casa sob a neve que caía suave, Raíssa refletia sobre os caminhos insondáveis do Senhor, como, através da dor e das provações, ele a conduzira a uma nova família, como uma perda se transformará em ganho, como aquele homem que a princípio lhe inspirava medo, tornará-se mais querido que muitos de sangue. Sobre o que está pensando? Perguntou Gleb, tomando-lhe o braço. Sobre a vida, respondeu ela, simples. Sobre como tudo se encadeia de maneira surpreendente. Você acredita no destino? O filho hesitou. Eu acredito no perdão, disse Raíssa em voz baixa. Acredito que se aprendemos a perdoar os outros e a nós mesmos, a vida nos dá uma segunda chance. Olhou para os netos à frente, para Nina apoiando Rodion, para a cidade coberta de neve que se estendia ao redor, e sentiu uma paz inexplicável. Como se após uma longa jornada, finalmente tivesse chegado a um lugar onde a esperavam, onde era necessária, onde a amavam. Vovó, olha, gritou Yarosla, correndo até ela com uma bola de neve na mão. É para você. Raíssa aceitou o presente, sentindo-o derreter em suas palmas, assim como a dor do passado se dissolvia em seu coração, dando lugar a uma alegria serena. O tempo após a partida de Grigori Semyonovich estendeu-se diante de Raíssa Mikhailovna como um caminho desconhecido, com curvas, subidas e descidas, com bifurcações inesperadas da sorte. Ela o percorria devagar, absorvendo cada instante, cada alegria e cada tristeza, como se colhesse em suas mãos gotas preciosas de chuva após uma longa seca. Em fevereiro de 2014, o notário leu o testamento. Rodion sentava-se tenso, os olhos vermelhos de noites em claro. Nina mantinha a postura ereta, a mão firme na do marido. Raíssa ouvia com a cabeça baixa, ainda incrédula de que aquele velho, que se tornará quase um pai, de fato se fora. O apartamento é dividido em partes iguais entre a filha Nina Grigorievna Belousova, o filho Rodion Grigorievich Belousov e Raíssa Mikhailovna Chernova. Lia o notário em tom monótono. Os recursos financeiros são distribuídos da seguinte maneira. Rodion levantou-se antes do fim, indignado. Isso é uma fraude. Meu pai nunca deixaria parte da herança para uma estranha. Ela o manipulou, aproveitou-se de sua fraqueza. Temos uma gravação em vídeo da elaboração do testamento, respondeu o notário, impassível. Grigori Semyonovich estava lúcido e em pleno juízo. Tudo é legal. Vou entrar com um processo. Vociferou Rodion. Filho, disse Raíssa, chamando-o assim pela primeira vez. Se acha que não mereço a herança, renuncio à minha parte. É verdade? Ele a encarou atônito. Assim, simplesmente? Simplesmente, confirmou ela. Não preciso de nada que cause dor aos outros. Seu pai já me deu o essencial, uma família, um lar, a chance de estar com os netos. Isso basta. Rodion fitou-a por longo tempo, enquanto a desconfiança lutava com algo parecido com vergonha em seu olhar. Depois afundou-se na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Não, murmurou. Meu pai tinha razão. Você merece. Não houve processo. Rodion, após receber sua parte, mudou-se para Moscou, ligando esporadicamente para a irmã. Raíssa ficou morando no apartamento dos Belousov com Nina, Leonid, Gleb e os meninos. A casa espaçosa acomodava facilmente a família que crescia. Na primavera de 2014, quando a dor aguda da perda arrefeceu, Gleb apresentou a mãe a Vera, uma jovem professora que trabalhava na escola dos gêmeos. Alta, de voz tranquila e olhos cinzentos profundos, ela se portava com modéstia, mas dignidade. Somos amigos, explicou Gleb, constrangido. Vera ajuda os meninos com os estudos. Raíssa observou o filho com compreensão. O ano após a morte de Ala fora marcado pela dor, mas a vida seguia. Os garotos precisavam de cuidado materno e Gleb de apoio e afeto. Venha nos visitar com mais frequência, Veroka, disse ela, simples. As crianças gostam de você. E um rosto novo alegra a casa. O casamento foi discreto, sem festas pomposas, apenas o registro no cartório e uma celebração íntima em família.
Vera não tentou substituir a mãe dos meninos, mas o cercou de carinho, atenção, ajudando com as lições e ensinando-lhes bondade e justiça. No verão de 2014, Raíssa recebeu uma indenização pela condenação injusta, uma quantia que para ela parecia astronômica. Pela primeira vez na vida tinha dinheiro próprio para dispor como quisesse. O que planeja fazer com ele? Perguntou Leonide, que se tornará um amigo verdadeiro. Raíssa refletiu. Quero abrir algo meu. Pequeno, mas útil. A ideia surgiu de repente durante um passeio com os netos no parque, ao ver uma jovem mãe, exausta, tentando acalmar um bebê chorão. Em nosso bairro falta uma boa creche, confidenciou-lhe a mulher. As públicas estão lotadas, e as particulares custam uma fortuna. Um mês depois, Raíssa Mikhailovna inaugurou em sua parte do apartamento um mini-berçário para filhos de pais trabalhadores, apenas 5 crianças, mas com comida caseira, atenção individual e preços justos. Depois contratou uma auxiliar, uma jovem estudante de pedagogia. O negócio prosperou. Quem diria que aos 60 e poucos anos, ela encontraria sua vocação? A experiência na biblioteca, o amor inato pelas crianças, a paciência forjada nas provações, tudo se revelou útil naquela nova fase. Em abril de 2016, Vera deu à luz uma menina, um ser minúsculo de cabelo escuro e olhar espantado com o mundo. Batizaram-na Nadjeda, Esperança, em homenagem à mãe de Vera e como símbolo de uma nova vida. Raíssa segurou a bisneta nos braços, embalando-a com a mesma canção de ninar que entoara para Gleb, e depois para Yarosla e Bogdan. Os dedinhos apertavam seu dedo enrugado com uma força surpreendente, como se dissessem: estou aqui, estou com você, sou a continuação da sua vida. Mãe, você está chorando? Perguntou Gleb, preocupado ao ver lágrimas em seu rosto. De felicidade, filho, respondeu ela, sorrindo entre soluços. Só de felicidade. Os meninos já haviam crescido. Aos 14 anos, pouco lembrava aqueles garotos assustados que ela conhecera ao voltar da colônia. Yarosla mergulhara na programação, Bogdan no esporte. Mas em uma coisa eram unânimes, no amor e no respeito pela avó. Certa vez, Raíssa ouviu sem querer uma conversa dos meninos com adolescentes do prédio. É verdade que sua avó foi presa? Perguntou um deles com curiosidade mal disfarçada. Respondeu Yarosla, calmo. Mas foi um erro, depois a inocentaram. Mesmo assim, Zeca, zombou o outro. Bogdan, geralmente contido, agarrou o colega pela gola. Fala mais uma palavra sobre minha avó, e eu te arranco os dentes. Deixa ele, interveio Yarosla, pousando a mão no ombro do irmão. Ele só é burro. Raíssa entendeu naquele instante que seus netos sabiam exatamente quem era sua avó, a pessoa mais luminosa do mundo, capaz de perdoar até quem lhe causou dor e de ensinar o que realmente significa ser humano. Ela se afastou em silêncio, para que os meninos não notassem suas lágrimas. Foi então que compreendeu, nada havia sido em vão. Os anos de sofrimento, humilhação e solidão tinham um propósito. Tudo aquilo a havia moldado para que seus netos crescessem como pessoas dignas, que entendiam o valor do perdão e do amor. O tempo seguiu seu curso. Nádia, a bisneta, crescia esperta e curiosa. Raíssa lhe ensinava as primeiras palavras, lia contos de fadas e mostrava como amassar pãezinhos ou trançar coroas com flores do campo. A menina olhava para a bisavó com olhos cheios de admiração, repetindo cada um de seus gestos. Em 2018, quando Nádia já falava sem parar, inventando histórias sobre princesas e dragões, um homem de meia-idade, desconhecido, bateu à porta. Segurava o boné com mãos nervosas e perguntou: a senhora é Raíssa Mikhailovna Chernova? Sim, respondeu ela tensa, tentando lembrar onde já o tinha visto. Eu sou Kuyakov. Sergei Kuyakov, irmão de Anatoly. Ele baixou os olhos. Aquele Anatoly. O nome a atingiu como um tapa. Anatoly Kuyakov, o homem por cuja culpa ela perdeu 7 anos de vida. O homem cuja morte destruíra seu mundo. Em que posso ajudá-lo? Perguntou, lutando contra o impulso de fechar a porta. Ele gaguejou. Queria pedir perdão. Pelo meu irmão. Por mim. Por não ter ido ao julgamento e não ter dito a verdade. Que verdade? Raíssa o observava atentamente. O homem falava aos trancos, como se quisesse se livrar de um peso que carregava havia décadas. Anatoly era violento, ameaçava as pessoas, andava sempre com uma faca. Ele se calara na época porque era sangue do seu sangue, mas viver com aquilo todos aqueles anos o consumira. Raíssa olhava para aquele estranho cujo depoimento, 15 anos antes, poderia ter mudado toda a sua vida. Quantas lágrimas teriam sido poupadas? Quantos dias não teria passado entre grades? Mas quando ele finalmente se calou, ela apenas disse: eu perdoo.
E acrescentou depois de uma pausa: há muito tempo perdoei seu irmão também. Fechar a porta atrás dele foi como soltar o último elos que aprendia ao passado. Uma estranha leveza a invadiu, como se finalmente sua alma pudesse voar. Naquela mesma noite, ao deitar Nádia, Raíssa refletiu sobre os surpreendentes caminhos do destino. Quantas vezes o que parece uma tragédia irreparável se transforma no início de uma vida nova mais forte? Quantas vezes, das cinzas do que foi destruído, nascem brotos mais resistentes? Vovó, conte uma história, pediu a bisneta, sonolenta, abraçada ao urso de pelúcia desgastado. Qual meu sol? Sobre uma mulher que perdoou todo mundo. Raíssa sorriu e começou a narrar. Não uma fábula, mas a verdade. Sobre uma mulher que perdeu tudo e ganhou o dobro. Sobre o poder do perdão, capaz de curar até as feridas mais profundas. Sobre o amor que vence o medo, a dor e até a morte. Essa história me ensinou que perdoar não é fraqueza, mas a maior força do coração humano. Raíssa Micailona passou pelo inferno do abandono e não se endureceu. Continuou amando mesmo quando não era amada em troca. Cada um de nós é capaz de perdoar, de dar uma segunda chance. Grigori Semyonovich encontrou nos últimos anos, o que sempre buscará, uma família de verdade. Gleb entendeu que o amor de mãe é mais forte que qualquer ressentimento. Até Leonid Gurevich pôde redimir uma culpa antiga. A vida não termina depois de um erro ou de uma tragédia. Ela nos oferece novas oportunidades de felicidade, se estivermos dispostos a aceitá-las. Raíssa provou isso com sua própria existência. Penso nela sempre que passo por parquinhos onde crianças riem, quando vejo avós olhando com carinho para os netos, quando ouço falarem em injustiças do destino. E compreendo, não há nada mais poderoso que o espírito humano, capaz de resistir, perdoar e recomeçar. E você? Conseguiria perdoar quem lhe fez mal? Acredita que todos merecem uma segunda chance? Talvez, neste exato momento, enquanto lê estas palavras, você segure nas mãos a chave para uma porta que leva a uma nova vida, a sua ou a de alguém. Abra essa porta. Do outro lado, a liberdade.